muito feliz pelas nossas mulheres. Muito feliz. Eu não quero chamar a sua atenção em relação às suas mulheres. Eu quero chamar a sua atenção em relação a você mesmo, em relação a nós. Por que com as mulheres dão as coisas muito certas? Por que com as mulheres as coisas ficam muito bonitas? As coisas ficam muito mais fáceis. Eu queria chamar a sua atenção nesta manhã para você começar a pensar assim. Porque Deus, na sua palavra, Ele fala acerca do homem, mas Ele não define sexo. E o homem no seu racional, ele acha que lhe cabe todo o direito. De fato, de verdade, quando nós entramos no livro da vida, quando nós falamos do Velho Testamento, o homem ele é bem mais usado que a própria mulher. Quando vem a segunda parte do livro, que se fala da graça, as mulheres são começadas a colocar diante daquilo que é a obra de Deus. E de fato, essa graça que foi nos concedida é a mais pura verdade, que não há acepção de pessoas. Não há. É a mais pura verdade. Não há mais uma divisão entre o homem e entre a mulher na questão do trabalho da igreja. E onde eu comecei a ver aquilo, aquela alegria, a espontaneidade da mulher, sabe, a maneira delas fazer, conduzir, falei, Jesus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu chego até a entrar em conflito comigo mesmo, porque algumas ações, o homem, ele priva a mulher de fazer na própria igreja, sendo que a mulher é que praticamente assim, não digo 100%, mas a mulher é todo o tempo de joelho. A mulher é todo o tempo de oração. Eu comecei ali a conversar com meus botões, ali intercedendo pelas mulheres, andando para lá e para cá. Uma hora eu fiquei sentado com os meninos, mas eu fiquei viajando no tempo, porque a minha vida ela é voltada para isso, viajar no tempo, procurar a entender que o Marcos falou agora para mim uma frase: nós temos que ser inconformados, queridos. Eu estou conquistando, mas eu nunca estou feliz com aquilo que eu conquistei, porque eu sei que tem mais. Eu não sei se você está entendendo isso nesta manhã. Você como homem, chefe de família, você como filho que está aqui, nós precisamos conquistar mais. E uma das coisas que vai vibrar as nossas esposas, vai vibrar os nossos filhos, é quando nós tomamos a frente e falamos: eu sou o primeiro a orar, a interceder, a trabalhar, porque eu sou o sacerdote, não de qualquer jeito. Nós tínhamos aqui a média de umas 100 mulheres, para mais, eu não sei, eu posso estar errado, eu não sei, eu não me verifiquei nisso, mas assim, que coisa, estava por excelência. Eu sou apaixonado por isso, trabalhar por excelência, fazer por excelência. Eu sou muito apaixonado, vocês sabem, vocês já me conhecem, não é de qualquer jeito, porque eu não aceito mesmo, porque é para o meu Deus, é para o meu Senhor. E aí, eu digo para você nesta manhã, como é que você veio aqui nesta manhã? Porque elas vieram naquela tarde, elas vieram assim, começo eu a conjecturar, a me imaginar, elas vieram cantando, elas vieram atrás do noivo, elas vieram maravilhadas, porque elas iam ter um encontro com o noivo, e de fato parecia um casamento aqui, gente, que coisa linda. A pastora Branca, quando chegou aqui, ela falou para mim: pastor, eu estou aqui meio que deslocada, porque o negócio aqui é muito chique. E olha que eles fazem as coisas também por excelência. Eu conheço a Igreja da Paz, eles fazem uns trabalhos maravilhosos. E ela disse assim: mandei já tirar foto de tudo, porque eu vou copiar isso aqui. Isso aqui é coisa, não é em qualquer lugar que a gente acha isso. Nós não estávamos fazendo para se aparecer, não é. É porque estava fazendo, sabe para quem? Para o nosso Deus. Oh glória!
não sei se você entende isso no seu coração. Tudo que eu vou fazer, quando eu falo que vou fazer, eu falei para vocês que eu ia ministrar a palavra de Provérbios capítulo 3, versículo 21. Não, 21 não, versículo 12. O pai repreende o filho. Nós precisamos, queridos, olhar para nossas esposas com os olhos do Senhor. É como eu falei quarta-feira aqui no culto. Filhos também olhar para as esposas, para as mães com os olhos do Senhor. É como eu falei quarta-feira aqui no culto do frutificar. Sabe, nós só vamos frutificar verdadeiramente no Senhor quando nós tiver o coração de Deus. Homens, quando nós olhar para nossas esposas, para os nossos filhos, os filhos olhar para os seus pais com o coração de Deus. Porque nossas esposas estão nos ensinando o que nós deveríamos ensiná-las. Isso está machucando comigo, sabe? Eu fico olhando. Eu falei para um irmão aqui, falei, minha esposa, ela é uma mulher fabulosa. Ela não sabe o que faz pelo Senhor. Eu estou aprendendo com ela. Você já olhou para dentro da sua mulher? Não é para fora, não olhar as vestimentas. Deus está falando. Quando Ele falou para Samuel, Samuel, vocês homens são engraçados, Samuel. Você fica olhando para o exterior, enquanto eu olho lá dentro. E nós continuamos fazendo isso, sabe? Nós como pais, como filhos, nós continuamos a fazer assim. O trato com as nossas esposas, com nossos filhos, os filhos com o pai, com a mãe. Esses dias eu estive com meu pai, eu passava a mão na cabeça dele e falo, pai, eu te amo. O que eu posso fazer para você, pai? Ele me enrolou essa semana que passou, ele falou que estaria comigo e não veio. Está muito frio, está chovendo. Amanhã a primeira coisa que eu faço é ligar para ele. Mas eu não quero sair daqui da nossa atenção, porque ontem Deus me chamou muita atenção no que nós estamos fazendo, acerca do que estamos fazendo. Eu já entendi uma coisa, queridos, eu já entendi, isso é claro para nós. Nós temos que fazer sem cobrança. Independente de como a sua mulher é, como os seus filhos é, independente de como a sua mãe é, o seu pai é. A Bíblia é clara. Nós temos que fazer sem cobrança. Temos que fazer porque nós amamos. Sabe uma coisa que eu vou dizer para você aqui, você vai entender o que eu estou dizendo, que isso é pura verdade. É pura verdade. Eu trato você aqui nesta manhã com tanto amor e carinho. É pura verdade isso. Eu não tenho palavras para colocar de tanto amor que eu tenho por você. Isso acontece no meio da igreja. Mas quando eu estou perante os meus filhos e a minha esposa, eu não tenho essas palavras para eles. Eu sou um tanto grosso, eu sou um tanto redio, eu sou um tanto meio que calado, não dou um sorriso, quando não um sorriso amarelo. Acontece isso no nosso meio. E nós como homens sabemos dos nossos direitos emocionais, direitos racionais. Esquecemos que nós temos pessoas dentro da nossa casa, pessoas do nosso convívio, pessoas que nós amamos, que nós sempre projetamos alguma coisa por eles, e esquecemos que nós temos que amar incondicionalmente. A sua mulher, a sua mãe, sua irmã, que esteve aqui, ela falou para você como foi o evento. E o que é que você disse a ela? O que é que você disse a ela?
Porque quando a minha esposa sentou, que foi o único tempo que nós tivemos, eu não estou muito bem de saúde de novo. Esse tempo frio aí acaba comigo. Ela sentou na cama assim, eu do lado dela, conversando, nós começamos a ver o vídeo. Porque nós amamos isso. Que o Adriano saiu daqui falando que já ia postar, e eu falei, opa, bem, já postou já, vamos ver. Aí os meninos fazendo a célula em casa, eu peguei o computador, levei para o quarto, eu liguei, entrei na internet e começamos a ver o vídeo. Falei, bem, vocês são fantásticas. Vocês estão de parabéns. Vocês trabalham por excelência. Eu chego até a ficar um tanto meio que envergonhado. O dia de Deus aqui fala para vocês, perante Deus, que Deus me perdoe se eu ter sido negligente com a sua obra em relação às mulheres. As mulheres são fantásticas. Elas fazem, e não faz para se aparecer, elas fazem por amor, porque elas dizem que é para o Senhor. E muitas vezes nós ficamos à deriva, estamos naufragando. Há um naufrágio, nós estamos praticamente nos afogando, porque não fazemos nada para nos salvar. Por que muitas vezes não há uma compreensão no casamento? Porque nós não olhamos no entendimento da própria palavra. Maridos, amais a vossa esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Sabe quem se entregou por ela? No original, morreu. Morreu pela esposa. Morreu pela igreja, pela noiva. É fantástico isso. A sua mulher, a sua filha, a sua mãe, a sua irmã, tem um valor especial, querido. Tem um valor especial, muito especial, muito, muito. Não tem preço que pague o que ela faz por mim e por você. Se for ver, a troca de valores. Não quero eu ser aqui um herege, dizer que é o contrário, mas muitas vezes parece ser o contrário. Isso que eu acabei de falar, esse versículo que eu acabei de dizer, parece que está sendo assim: esposa, amais os vossos esposos como Cristo amou a igreja e se entregou por eles. Eu não estou pregando, eu estou abrindo meu coração para você nesta manhã, como eu vejo as nossas esposas. Depois eu vou pregar. Essa coisa de dizer que eu amo, que eu amo, que eu amo, mas não é o amor que nós realmente precisamos dar. Porque elas estão fazendo esse versículo a vida delas, além de elas serem submissas. E se elas não são submissas, é porque você não tem sido sacerdote. Elas estão assim, doidinhas para querer aprender a ser submissas. Nós não podemos atacar ninguém. Não podemos atacar ninguém. Principalmente a igreja que o Senhor tem levantado no nosso meio. O pilar do nosso lar. Um deles. O primeiro é a família. O segundo é o marido. Depois é a esposa. A esposa está fazendo como se fosse o primeiro. Imagina o que nossas esposas aguentam, queridos. Mas estão sempre com disposição. Quando foi que você viu sua esposa deitada numa cama? Quanto tempo faz isso? Dizendo assim: hoje eu não estou afim, eu estou afim de ficar deitada, eu estou afim de fazer nada. Se ela chegou nesse ponto, põe tua barba de molho. Porque ela não é assim. Mulher, eu nunca vi mulher desse jeito. Muito pelo contrário. A mulher é aquela que anima o marido. Está sempre disposta em fazer na casa e para o marido. Tudo nas costas dela. E ontem eu vi aqui as mulheres aqui. Fantástico, fantástico.
Onde foi um divisor de água nesse lugar. Sabe o que as igrejas falam da nossa igreja? Que a nossa igreja é muito metida. Que a nossa igreja é uma igreja metida. No bom sentido eles falam. No bom sentido, eles conhecem. Eles também conhecem a mim. Mas não é que a nossa igreja, quando vai fazer as coisas, é para o Senhor. E minha esposa sabe disso. Quem está trabalhando com ela sabe disso. E nós sabemos disso. Eu quero finalizar aqui. Quando você estiver perto da tua esposa, olhe para ela e faça para ela, assim como se estivesse olhando para o Senhor e fazendo para o Senhor. Porque senão as suas orações não vão chegar. Não vão chegar diante de Deus. Para que ela possa ser ouvida, ser assistida, você tem que olhar para sua esposa, orar por ela e zelar por ela com muito amor. Assim diz a palavra de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Somos homens, homens vitoriosos. Homens vitoriosos. Vamos louvar o Senhor. E eu quero dizer uma coisa. Da maneira que você está, como você está, eu não sei. Se Deus já começou a falar com você, comece a orar ao Senhor. Senhor, eu estou aqui, eu quero pedir perdão. Eu quero dizer para o Senhor que verdadeiramente eu não tenho sido esse marido. Teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor. Aleluia, Senhor. Oh, papai. Cantarei teu amor para sempre. Oh, Deus. Os montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos, pois teu amor me alcança e me faz louvar-te. Então cante. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor, somente o teu amor. Meu coração exulta, meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre. Oh, Pai, para sempre. Para sempre. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre. Sempre. Senhor,
nós podemos cantar teu amor para sempre? Se muitas vezes nós não dedicamos naquilo que foi a primeira instituição que o Senhor fez sobre a terra. Deus, o verdadeiro amor do Senhor está sobre nós, sobre as vidas. E muitas vezes nós deixamos de entender que foi isso que o Senhor fez. Pode ter fábulas, pode ter muitas histórias, pode ser muitos surgimentos, mas a razão divina é quando nós estamos perante um ser vivente, que o Senhor o criou para que fosse adjuntora, seguidora e fosse com nós até o fim. Deus, abençoa, Senhor, nossas vidas nesta manhã. Trabalha no nosso coração. Quantos de nós, Pai, esquecemos, se perdemos no meio do caminho e não conseguimos mais voltar e nem encontrar, Pai, o caminho certo, achando que nós estamos fazendo as coisas mais certas dessa vida e, no entanto, estamos desagradando ao Senhor, porque não dedicamos o verdadeiro amor. Não é somente com o próximo, aqueles que são mais próximos de nós. Nós não abraçamos, não beijamos, não temos relacionamentos. Estamos dentro de uma casa e muitas vezes como pessoas estranhas. Não temos diálogo com a esposa, nem com filhos. Não temos um tempo para a nossa família. E não foi isso, Pai, que o Senhor nos ensinou. Não. A nossa primeira célula, a célula principal, Pai, a célula que vai frutificar dia após dia, essa célula jamais morrerá, é a nossa família. Eu já ouvi falar que filhos dizendo: eu não quero casar. Sabe, Senhor, dizendo que não queria casar. E eu perguntei por quê. Porque na minha família é uma família infeliz. Citou o termo para dizer assim: minha família é uma desgraça, porque não via felicidade no pai e na mãe, não via alegria no pai e na mãe. Não, Pai, nós não somos assim. Simplesmente, Pai, nós queremos aprender mais contigo nesta manhã. Não quem somos, porque nós já sabemos quem somos. Precisamos conhecer o coração das nossas mulheres, o coração dos nossos filhos, o coração dos nossos pais, o coração dos irmãos. É isso, Pai. Precisamos ir no mais profundo, Pai. Nós damos liberdade ao Senhor, ao Espírito Santo, ao nosso Senhor, para que venha e invada primeiramente o nosso coração. Pai, nós desejamos nesta manhã de não ser somente participantes, mas atuante, praticante da sua palavra, e agirmos como é de fato e de verdade. Pai, como é tão precioso, como é tão precioso o doce amor, Pai, que é colocado no meio da família. E a família do Senhor está crescendo dia após dia, Senhor, naquilo que é o reino. Mas talvez a instituição melhor que o Senhor tem nos ensinado e tem nos deixado, ela tem sido privada, Senhor, desse crescimento. Oh Deus, vem, Espírito Santo. Vim para adorar-te,
vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Luz do mundo, vieste à terra pra que eu pudesse te ver. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei. Eu vim para adorar o Senhor. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para adorar-te. Mais uma vez, vim para... Mais uma vez, eu vim para te adorar. Vim para adorar-te. Saia desta manhã com essa verdade no coração. Você veio para adorar a Ele. Sabe, queridos, quando eu erro, eu fico tão mal na presença de Deus. E não é erros grandes, não. São erros pequenos. Quando eu machuco a minha esposa, quando eu machuco a minha filha, o meu filho, eu fico tão mal.
Sabe por quê? Porque eu estou machucando o coração do meu Deus. Eu não sou esse homem ruim. Eu não sou esse homem mau. Eu sou um homem cheio do Espírito Santo. Assim como você, eu sou homem dominado pelo poder de Deus. Assim como você, eu sou um homem com um coração tão fervoroso pela obra. Eu sou um homem que aceita a correção do Pai. E quando eu falo que eu vim adorar o Senhor, Ele é totalmente amável por mim. Eu me coloco na minha posição e digo: Pai, eu me rendo aos teus pés. Eu não quero errar, Senhor. Me corrige, Pai. Eu preciso ser corrigido por Ti. Eu preciso ver minha mulher com um sorriso largo. Eu preciso ver minha esposa feliz, cantando louvores a Ti. Oh, Pai, eu preciso ver meus filhos verdadeiramente Te adorando. Oh, Deus, corrige eu nesta manhã. Me corrige, Pai. O Pai corrige o filho que ama. E eu quero ser corrigido por Ti, Senhor. Se eu tenho dito palavras mal ao meu Pai, me perdoa, Pai. Se eu não tenho sido um filho, Pai, assim como diz a palavra, honrar pai e mãe, me perdoa. Se eu não tenho sido assim como Cristo foi com a igreja, vem, Senhor, me corrige nesta manhã, porque eu quero ser assim com a minha esposa. Eu quero me entregar por ela, independente de como ela é, quem ela é. Porque também Jesus não olhou como a igreja é, como a igreja era. Jesus não olhou para os seus defeitos, não olhou para as suas máculas, não olhou para as suas rugas, simplesmente se entregou por ela. Talvez você nesta manhã está olhando e falando: mas a minha esposa, ela não me entende. A minha esposa, ela também fala besteira. Quantas as vezes nós nos falamos besteira e o Senhor tem se entregado por nós. E aqui estamos nós essa manhã sem saber o que dizer para o Senhor, de tantas falhas, de tantas demagogias, achando que a razão sempre está do nosso lado. Se eu pudesse voltar atrás dos meus erros, mas eu não posso. Mas o Senhor já pagou o preço por todos eles. Agora é daqui para frente. Eu não vou errar mais. Não posso errar mais, porque a Bíblia me ensina que foi tudo pago pelos meus pecados. Oh, Deus, obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, porque o Senhor existe na minha vida e o Teu Espírito Santo fala comigo. Eu estou aqui para ouvir mais. Não somente ouvir, mas eu vou praticar, porque eu quero, Senhor, eu quero ser feliz. Eu quero que as minhas orações, as minhas petições cheguem ao Senhor e ela possa ser resolvida uma a uma sobre a minha vida. É para isso que eu quero, Pai. E as minhas orações, Tu sabes que não são somente minhas, mas é do Teu reino.
Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço pela igreja, Senhor, pela igreja que Tu nos deste para cuidar. Eu te agradeço, Senhor, pelas mulheres desta igreja, pelas mulheres que eu tenho visto e tenho alcançado com os meus olhos. Mulheres que não se dobram, não se curvam, Pai, ao desânimo, ao desespero, ao desafeto. Pelo contrário, elas continuam sendo Ana, mesmo na sua tortura, ela ia e louvava e adorava o Senhor. Ela não murmurava, ela não se cansou, mas o Senhor deu o sucesso a ela. O Senhor entregou a sua vitória. Ah, Pai, eu te louvo, porque eu vejo assim acontecendo no meio da Tua igreja. Aleluia. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Engrandecido seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podeis sentar. Engrandecido seja o Senhor. Pois é, meus queridos. Essas mulheres da nossa igreja, elas trabalham de uma forma que é brincadeira, não? Vasos quebrados, restaurado pelo Senhor. Verdade. Quantos de nós sabemos que se dependesse de nós mesmos, nós não teríamos uma família. Mas a nossa mulher tem um coração perdoador, um coração assim, coração de mãe, né? A Yolanda é minha mãe por 28 anos. Eu acredito que será muito mais, né? Porque eu sou como Caleb. Eu quero estar assim com esse vigor até os 85. Em nome de Jesus. Provérbios capítulo 3, versículo 12. Um versículo tão assim, tão representado à igreja, mas muitas das vezes nós deixamos de entender essas coisas. Para que ele não fique tão vago para nós aqui nesta manhã, eu quero achar alguma concordância para nós. Como nós ficamos sempre falando do Novo Testamento, eu creio que no Novo Testamento tem algo parecido, né? Mas Provérbios capítulo 3, versículo 12, Provérbio 3, 12. Então, eu acho que vocês pegaram o Vitinho, né? E eu falei para o Senhor: Senhor, eu quero ministrar nessa mesma posição que o Senhor tem me dado, como filho. Vamos começar no 11, mas ficou o 12, né? Diz assim, Provérbios capítulo 3, versículo 11: Filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor, e nem te atende da sua repreensão. Versículo 12: Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Vamos começar pelo pai, né? Que é uma característica nossa, né? Nós temos filhos. Se você ainda não tem, jovem, mas vai chegar o dia. Nós que temos filhos, nós entendemos como é a correção, até porque também já fomos corrigidos pelos nossos pais.
E a correção melhor que nós temos dentro da palavra do Senhor. A melhor correção é dentro da palavra do Senhor. Nós precisamos entender que tudo que nós vamos fazer ao nosso filho não podemos fazer com ira. Temos que fazer com a repreensão, a demonstração do Senhor, dentro da palavra de Deus. Muitas vezes se torna difícil para nós, porque nós pegamos naquela hora do ímpeto, naquela hora o pavio está curto, e você acaba. Não é esse momento, não é este momento. Esse momento é o momento de você começar a refletir, contar até 10, respirar fundo, e aí sim começar a dizer as palavras. Porque nós, como seres humanos, a tendência nossa é sempre irar. E a Bíblia diz: irai, mas não deixar o sol se pôr sobre. Então nós já sabemos. Nós temos textos bíblicos, temos versículos aí que já está conosco dia após dia, e nós acabamos esquecendo dessas coisas. E são coisas que não podemos esquecer, que nós trabalhamos sobre família, sobre pais e filhos. Há uma geração. Há uma geração. Tudo isso foi constituído para que se povoasse a terra, e a terra fosse a melhor terra dada por Deus, na questão de ser feliz. Ser feliz. Eu sei que para nós termos 100% de felicidade, de alegria, nós precisamos estar 100% recebendo da palavra de Deus. Se eu perguntar para você nesta manhã, você fala: não, eu sou feliz, mas ainda precisa mais alguma coisa na minha vida. Porque de nós mesmos precisamos de algumas coisas. Eu sou um homem muito feliz. Eu tenho a minha família aos pés de Jesus. Estou ganhando meus familiares. Enfim, sou muito feliz. Mas preciso completar algumas coisas na minha vida para continuar sendo feliz e ser 100% feliz. E eu não estou dizendo dos meus filhos e da minha esposa, dizendo de mim mesmo. Tem algumas coisas que preciso mudar na minha vida para que eu possa ter 100% de felicidade. Porque eu sei que dentro da palavra de Deus eu preciso ainda aplicar algumas coisas na minha vida. Não é fácil você ler a Bíblia e você confrontar você mesmo. E você falar: eu preciso mudar nesta área, porque esta área ainda não é uma área positiva na minha vida. Porque as pessoas pensam que pecado é quando ele é mostrado, né? Pecado é aquele que está visivelmente. Eu estou aqui meio que fala, não quer sair. E não, pecado é aquele que está escondido lá dentro. Esse é o maior pecado, que nós não conseguimos confessar. Muitas vezes nós, entre quatro paredes, como fala Mateus, que nós se trancamos em nosso quarto, fechamos nosso quarto, oramos em secreto o Pai, e em secreto Ele vai te. Esse é a chave. E Tiago fala que nós temos que confessar o nosso pecado uns aos outros, para que sejamos. Se nós não confessar, então nós não somos curados. Porque nós temos uma coisa conosco, que é assim: nós oramos a Deus, pedimos perdão, confessamos a Deus e achamos que está tudo resolvido. Olha que coisa. E isso não é verdade. Por que as coisas não melhoram para nós? Por que hoje em dia nós estamos trabalhando na visão do MDA e essa questão do discipulado? Isso é muito sério, queridos, essa questão do discipulado. Porque é desse jeito mesmo que acontece. Quando você confessa o teu pecado, você é curado. Se você não confessa, você não é curado. Não é. Ou então esse versículo que o Tiago está falando, ele não é isolado, é um versículo claro para você. Você é curado poderosamente. Porque diante de Deus e diante do homem, você está confessando para que saia aquela coisa ruim de você. Então, de contrapartida, muitas vezes nós pecamos com nossos próprios filhos, com a nossa própria esposa, com nossos próprios pais, e nós não confessamos a eles. Por quê? Porque existe uma coisa que se chama relacionamento. O relacionamento ficou tão banalizado que nós esquecemos que existe uma pessoa do nosso lado, que é um ser humano, é uma pessoa que precisa ser amada, e nós não vimos isso mais. Caiu por terra esse relacionamento. Nós temos relacionamentos profundos com outras pessoas,
relacionamento gostoso com outras pessoas, mas com aqueles que nós estamos sempre próximo, nós esquecemos de entregar isso, de ser verdadeiramente essas pessoas amáveis, essas pessoas que também erram e precisam do perdão. É simples, eu machucar o Mateus, meu filho, isso aí passa. É ou não é assim conosco? Precisamos mudar esse conceito na nossa vida. Sabe, abraçar e dizer, filho, me perdoa, eu errei com você. É desse jeito, porque se isso não acontece, não tem cura e você também não será abençoado. Ou então a palavra de Deus para nós hoje tem sido um livro comum, como qualquer outro pode ler, e isso fica um livro normal. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, dentro daquilo que é o Espírito Santo de Deus, trabalhando no nosso coração, através, acerca da palavra, isso para nós se torna uma grande bênção. É um divisor de águas. Não tem conversa contra isso. Isso é questão de relacionamento pai com filho. Agora, olhando para dentro da palavra, acerca da palavra, nós olhamos Deus falando conosco de uma forma assim de repreensão, porque nós não fazemos isso. Que senão não estava escrito aqui no versículo 11: filho meu, não rejeite a disciplina do Senhor. E como é que o Senhor nos disciplina? É quando nós fazemos as coisas diferentes daquilo que está acerca da palavra. É simples. Há uma disciplina, uma correção conosco. É uma coisa que não é questão de exigir, mas é uma questão de trato. Você com a sua família, pai. Filhos, entenda isso agora. Eu sou do tempo que eu chego ainda na casa do meu pai e peço bênção para o meu pai. E acho que isso é cafona, os filhos de hoje. O meu não pede bênção, porque não teve tal costume. Eu ainda vou na casa do meu pai, pego na mão do meu pai e peço bênção para ele. Porque a bênção de um pai, ela é muito importante. Você não sabe o valor que tem, meu filho. Eu peço bênção para o meu pai. E ele, Deus te abençoe, meu filho. Parece que lavou a minha alma. Porque eu sei o valor que é isso. E quando nós chegamos diante daquilo que é a repressão de Deus, Deus me repreende algumas coisas tão pequenas, talvez corriqueiras para nós. Eu digo para você nesta manhã, e você pode até rir e falar assim, nossa, o pastor também está sendo assim um tanto meio que... Não, querido, eu tenho que ter um coração de criança, um coração de menino, um coração que não tem maldade, um coração que olha para um filho, ora para um pai, um coração desejoso para estar nas suas palavras. Porque muitas vezes a gente não está nas palavras do pai e não está nas palavras dos filhos. Só está diante daquilo que é as nossas verdades, as nossas razões. Não temos atenção para aquilo que é a palavra de um pai. Não temos atenção para aquilo que é a palavra de um filho. Achamos que o nosso direito, que é constitucional, de ir e vir, é só isso que nós já sabemos. Mas nós como pais, nós como filhos, nós temos que saber uma coisa: existe uma verdade sobre as nossas vidas. E essa verdade ela não pode ser trocada. Valores trocados. Quando Deus repreende o seu filho, repreende e disciplina o seu filho, é porque ele está errado. E quando nós disciplinamos os nossos filhos, nós queremos que os nossos filhos sejam certinho como nós estamos falando. E porque quando Deus nos disciplina e nós não damos ouvido à disciplina de Deus? Por que essa troca de valor? Sendo que nós tínhamos que primeiro ser disciplinados para disciplinar nossos filhos. Olha que coisa. E sabe como nós disciplinamos nossos filhos verdadeiramente? Quando somos disciplinados pelo Senhor. E muitas vezes nós esquecemos disso. A nossa disciplina é melhor do que a de Deus. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia junto comigo no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 18.
para você agora dizer assim: nesta manhã, eu sei qual são os meus deveres como um sacerdote. Amém. Versículo 22. Não, deixa o 18 de lado, vamos no 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Versículo 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Eu vou repetir novamente. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Rapaz, aqui já pega, né? Segundo a carne, Jesus. Se pelo Espírito é ruim, imagine pela carne. É hoje. Não servindo apenas sobre vigilância, ou seja, só porque o pastor está de olho, eu vou dar beijinho na minha esposa. Chega em casa, quebra o pau. Visando tão somente agradar a homens. É isso mesmo, só porque eu estou olhando. Mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quando fizerte, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Nós vemos aqui que o Senhor é muito claro na sua palavra, e nós queremos que Ele explique mais ainda. Não, o Senhor tem que falar mais, porque eu não estou entendendo ainda. Eu não estou compreendendo tudo isso que está sendo dito. O Senhor precisa me fazer Teve uma irmã que chegou de mim essa semana, eu estava com ela, fui fazer uma visita, e ela falou assim: pastor, eu sou difícil de entender as coisas. Além do pastor falar, tem que desenhar. Eu acho que os homens também é assim. Precisa desenhar. Porque o Senhor fala e não entende, então tem que desenhar, fazer desenhos, né? A Bíblia está sendo clara para nós essa manhã, a questão da obediência, de obedecer. Eu confesso a vocês nesta manhã que muitas das vezes eu tento me calar perante muitas situações que acontecem ao meu redor. Eu tento, como homem. E olha que eu não sou de falar muito, eu sou um cara que gosta de ouvir mais. Eu falo um tanto aqui porque eu estou com o microfone na mão, mas eu gosto de ouvir porque eu aprendo ouvindo. Não é falando que eu aprendo. Então eu fico tanto meio que calado, ouvindo, vendo. Mas tem hora que não dá tem que falar. E muitas vezes, a hora que eu quero falar, eu não falo pelo Espírito. Eu falo como a Bíblia está dizendo, pela carne. E agora falem para mim, quando você fala pela carne, como é que você faz? Como é que você age? Quero perguntar aqui para vocês, eu não vou citar nomes, mas quem pode dizer aqui, pode falar: não, pastor, eu pela carne eu sou cruel. Atropela tudo. Quem mais? Perde a razão. Pode falar, gente. Somos homens, não tem mulher aqui não, ela não vai. Se elas chegarem ali, eu toco elas. Eu defendo vocês, pode ser. Aqui eu defendo. Porque a Bíblia está dizendo aqui, pela carne. Pela carne nós fala até em matar. Exatamente, acaba matando. Fere muitas palavras. É isso que começa a dizer assim: a instituição está falida. Vocês sabiam disso? Que o conceito hoje do casamento é a instituição falida? Vocês sabiam disso? A pessoa casa hoje, não tem um ano de casamento, larga.
Vocês sabiam disso? Porque não tem uma estrutura cristã, não tem a mente de Cristo, o mundo jaz do maligno. A convivência que nós temos hoje perante a palavra e a nossa família está distante. Está distante. Quando nós entendemos que nós somos homens, como está dizendo a palavra, servos, nós estamos para servir, e a primeira pessoa que eu tenho que servir é o Senhor, porque Ele é dono de todas as coisas. A segunda pessoa é a minha família. É a minha família. Eu não sirvo a minha família para que eles possam ficar distantes de mim. Eu tenho que dar do bom e do melhor, eu tenho que fazer de tudo para que eles me deixem em paz. Não é assim que nós pensamos? A questão é a questão do filho. Como é que você trata o filho? Porque o filho, ele está numa fase de crescimento que ele quer tudo, ele precisa de tudo. E você, para ter o seu tempo também tranquilo e sossegado, você compra para que ele te deixe em paz. Ou o filho já maior, adulto, você faz do seu filho um escravo. Porque eu já trabalhei muito para você chegar nessa idade que você está, Mateus. A partir de agora, você vai trabalhar por mim. E acabou. É. Ou então, 28 anos de casado, já aturei muito a Yolanda, já não aguento mais. Estou a ponto de querer catar minha roupa e cair fora. Não ir para casa da mamãe, para casa do papai, que a minha mãe hoje dorme no Senhor. Ou ela faz o que eu quero, ou então a coisa vai ficar preta para o lado dela. Eu já não aguento mais a vida que eu estou levando. Esses são os argumentos de um casal que não tem a instituição cristã dentro do seu próprio lar. E muitas vezes nós vestimos a nossa roupa, né, a caráter, uma igreja, um culto de domingo, culto da família, como diz todos os logos da igreja, né? Culto da família, né? Que é o de domingo. E vem a família para a igreja, né? Chega na igreja, louvo, adoro o Senhor, mas mal sabe a igreja que aquela família está com o coração pretinho lá dentro, porque o marido e a esposa não estão se dando bem, os filhos estão completamente magoados, chateados, porque está nesse clima. E nós, para tirar a indiferença, para dizer que nós somos os mais certos, os homens são os mais certos, aí acontece o quê? Ah, mas a minha esposa também, ela não coopera. É uma mal criada, uma sem educação. Eu abro a boca, ela fala um monte de palavrão. Enfim, olha, é só aqui na igreja, viu, pastor? Eu vou trazer a cama dela para cá. Mas onde está o erro nisso? Quem que está errado nisso? Porque o que Deus falou, então, não acontece dentro da palavra de Deus. Não é verdade dentro da palavra de Deus. Alguma coisa está errada. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês nessa manhã. Tem alguma coisa errada? Eu acho que dá para colocar aqui Deus versus homem. Quem está errado nisso? É Deus ou o homem? É a palavra a verdade ou é o homem que está errado nisso? É um jogo aí. Tem alguma coisa errada. E muitas vezes o homem acha que cai até nessa consequência do pecado, porque ele acha que ele está certo. E Deus está errado. Porque a instituição nunca foi verdade, nunca existiu. É tudo conversa fiada. Gênesis começou a conversar, Gênesis começou o livro errado. Porque Deus tem que abolir o homem e a mulher deste livro. Deveria ser o dom do celibato. Não ter casamento, que nem Paulo. Paulo, ele fala muito de casamento, mas Paulo não diz que foi casado. Mas tem uma experiência tão grande, uma experiência larga, falando de casais. Não dá muito certo entender essas coisas. Mas ele diz também, seria bom que o homem não se casasse, para que não ficasse preso à mulher e tivesse um ministério atuante. Ou seja, a partir do momento que nós casamos, nós sabemos que nós temos uma grande responsabilidade para com as nossas famílias. Ele está sendo muito claro. Né? Então são situações que nós precisamos aqui entender. E quando a Bíblia está nos dizendo que nós
precisamos obedecer em tudo o nosso Senhor. Então, já começamos por aqui. Eu tenho que obedecer tudo o meu Senhor. Gente, será que é só comigo? Quem é que obedece tudo ao Senhor? Pode levantar a mão. Fazer um questionário aqui. Ainda bem que só tem homem aqui, né? Nós podemos lavar a roupa aqui agora. Fala a verdade, nós somos burros, né? Nós somos burros. Só não somos melhores porque nós somos burros. Nós temos tudo para ser feliz, gente. Olha aí o que ele está dizendo. Obedecer em tudo ao Senhor. Não está dizendo à esposa. Ao Senhor. Se você obedecer tudo ao Senhor, com certeza suas esposas serão anjinhos em casa. Tudo com asa, com 6 asas. Corta isso aí, depois elas vão ver, hein? Sabe, queridos, a culpa é nossa. Se a sua esposa, sua mãe, sabe, a sua filha não é a melhor, a culpa é tua. É tu. Você não dá direção. E não é ser o tirano, ser tão radical. Não é isso, gente. É como eu estava falando aqui na quarta-feira. Olha, a melhor coisa é trabalhar em amor, o constrangimento. Eu tive quinta-feira com o Ney numa situação de reunião. E eu trabalhei com essa pessoa com tanto amor que a pessoa ficou constrangida. Só chorava e falou: amém, pastor, amém, pastor, amém. E a gente um pouco meio que sem saber o que dizer. Imagine você com a sua esposa e sua filha, com as mulheres. Imagine você com a sua mãe. O constrangimento que não dá. Você ganha ela pelo amor. Pelo amor, não pela chateação. Porque em tudo eu tenho que fazer o melhor para Deus. E aí, uma primeira pergunta que eu faço para você. Por isso que eu falei, se você faz tudo certinho para Deus. Uma primeira coisa que você não faz é no trato com a sua esposa, com a sua mãe. Ali você já é bombado. Ali eu já sou bombado. Nós deixamos a desejar o relacionamento que o Senhor nos deu em relação homem e mulher. Está lá no primeiro capítulo. No primeiro livro, melhor dizendo. É onde nós não entendemos e achamos que nós estamos certos. Aí nós perguntamos a nós mesmos: puxa, mas por que não deu certo esse negócio, meu Deus do céu? As suas petições, querido. As suas petições. E a gente fica assim meio que sem saber, porque nós não podemos agir segundo a nossa carne. E o que mais nós fazemos é o quê? Agindo sobre a carne. 99%. Pronto. Concorda comigo? Quando você age pelo Espírito, a coisa frutifica. A coisa frutifica. Quando você age pela carne, a destruição. As suas palavras destroem. Segundo a carne, querido, a Bíblia já diz: o Espírito milita contra a carne, e a carne contra o Espírito. Os dois são opostos entre si. A Bíblia diz isso. Quer dizer, nós temos referências. Deus, Ele não deixou nós órfãos. Não. Inclusive vou pregar sobre isso. A questão de ser órfão. Hoje à noite eu quero pregar sobre isso. Sobre o Consolador. Deus nos deixou nós órfãos. Ele instituiu sobre nós algo muito poderoso. Uma terceira pessoa. Verdadeiramente uma terceira pessoa. Que ela age em nós e por nós.
Só que nós fazemos um papel muito errado. Pegamos essa terceira pessoa e colocamos ela de lado. Só quando nós estamos na pior, arrebentados, que nós corremos em socorro. Por favor, me socorre, terceira pessoa. E Deus, como Ele é tão maravilhoso, como Ele é tão lindo, jamais Ele vai afastar de nós. Ela sempre está lá, esperando você chamá-la para te ajudar. É o Espírito Santo de Deus. Então, quando nós agimos pela carne, nós somos os piores seres humanos que está sobre a terra. Passamos a ser o quê? Esses homens cruéis que ainda não conhecem Jesus. Esquecemos que somos crentes. É a pura verdade. Quando nós agimos segundo a carne, nós somos mundanos. É a pura verdade. Dói, mas é verdade. Somos assim. O homem, ele é assim. Quando nós agimos pelo Espírito, nós não somos crentes. Não. E aí ainda você bate no peito, mas eu sou um servo de Deus, você não me obedece. O servo de Deus, ele tem palavra de sabedoria. O servo de Deus, ele sabe como conduzir toda e qualquer situação dentro da normalidade. Não sai fora do seu controle. Isso é servo de Deus. Por isso que está dizendo aqui, não na carne. Porque na carne, nós viramos ser pior daqueles que não conhecem. Porque já conhecemos. A Bíblia diz isso. E aí ele vai um pouco mais adiante, dizendo: não servindo apenas sobre vigilância. Acho que é o pior pecado é esse, viu, gente? Porque diante de Deus nós não escondemos, mas nós queremos esconder diante de homens. Ou seja, aparência. Aparência. Só está aparentemente porque está sobre vigilância. Estão me olhando. Deixa eu me dar de bom moço aqui, de bom menino, de um bom rapaz, porque eu sei que isso não é bom, mas virou as costas, eu desço o rei, eu machuco. É assim ou não é? Eu falei esses dias sobre caráter distorcido e caráter transformado. Isso pode se colocar nesses dois. Isso aí é um caráter distorcido. Porque o caráter transformado, verdadeiramente, mesmo ele vindo a pecar, mesmo vindo a errar, aquilo que eu falei, ele tem a sua chance diante do Senhor, ele tem a sua oportunidade de consertar o seu próprio erro. Esse é o caráter transformado. O caráter distorcido é o caráter que continua a fazer e não quer saber do seu próprio erro. Não estou nem aí, quem manda em mim sou eu. E cala a boca, mulher. Se você abrir a boca, se o pastor ficar sabendo, o couro vai comer para o seu lado. É, ué. Por que nós somos assim? Porque não entendemos acerca da palavra. Não entendemos as razões. Você já... não quero sair do texto, mas tem duas situações também aí que quero colocar para vocês: razão humana e razão divina. A razão humana é essa que eu estou dizendo, o caráter distorcido, para ficar bem claro para vocês. Razão divina é a questão daquilo que você começa a entender que você precisa mudar, transformar o seu ser. Porque temos que valorizar. Nós precisamos entender uma coisa, a questão da correção. Deus está nos corrigindo, amém? Só que tem um outro lado. Nós precisamos corrigir as nossas esposas e nossos filhos, amém? Mas como é que nós corrigimos isso? Em amor. Em amor. Quando eu tenho essa transformação dentro de mim, e eu tenho uma questão com a filha, com a Flávia, eu corrijo ela em amor.
Vamos dizer, a vestimentas da Flávia, que ela não anda escandalosa, graças a Deus. Mas se ela está com uma roupa que eu não goste, que para mim não cai bem, não está bem, eu já digo para ela: filha, volte e troque. Na hora ela vira as costas e vai lá e faz. E depois eu digo para ela: querida, você estava assim, assim, assim. Senão na hora mesmo eu explico para ela. Ela não percebeu. Não é porque ela tem um caráter distorcido, ela tem um caráter transformado. Simplesmente ela precisa ser cuidada. Esse é o papel de quem? Eu, como sacerdote, zelo pelo templo do Senhor, cuido do templo do Senhor. Eu tenho que ficar de olho naquilo que está sendo colocado dentro do templo. Esse é o papel de um pai. Assim como Mateus, sendo homem, dependendo como ele está nas suas vestimentas, eu digo para ele as mesmas coisas. Assim também com a minha própria esposa, dependendo como ela está vestida, eu digo a ela também. Eu tenho um negócio comigo que eu vou dizer para vocês assim, olha, e eles já entenderam, minha esposa e minha filha. Não é nem a questão de elogio, é questão de cuidado. Elas estão super bem, bonitas e tudo, se produziu muito bem, e elas estão esperando um elogio, muito lógico. E eu passo os olhos, né? Corro para lá, corro para cá e tal, está tudo sob controle. Naquele momento eu não vou dizer nada, porque está tudo sob controle. Mas elas estão esperando, né? A cantada, né? Agora, se não está bem, a cantada é diferente. Tira. Não vai assim. Não é nem a questão da ocasião, é a questão como está. Porque eu não estou fazendo para homem. Não é porque não estão me vendo que as coisas passam. Só quando eu estou com alguém perto de mim, que eu cuido, que eu quero dar de um bom menino, não. Mas eu faço isso não na minha ignorância, porque a gente é muito ignorante, o homem é muito ignorante. Eu faço isso por amor ao meu Senhor. E minha esposa, graças a Deus, minha esposa e minha filha é uma bênção, porque elas fazem o que eu gosto. Muito lógico, também faz o que elas querem, o que elas podem fazer. Mas quando eu digo a elas que não está bem, isso eu não gostei, não se pratica mais. Agora, eu quero dizer para vocês nesta manhã, que vocês fazem perante família, perante esposa, perante filha, perante filho mesmo, que o homem não está vendo. Porque quando o homem enxerga, aí nós queremos mudar a nossa situação. Queremos ser os melhores pais, né? Somos os melhores. Mas nesta manhã Deus está falando para nós aqui, olha, tem que fazer tudo para mim e não para homens. E a nossa maior falha é querer fazer para homens. A maior falha que nós temos diante do Senhor é querer ser o que não estamos sendo. E aqui nós concluindo aqui, tudo quanto fizeres, tudo quanto fazeis, de todo o coração, como para o Senhor, e não para homem. Esse versículo aqui, minha filha catou eu. Ela falou, pai. Não foi ela, foi a Yolanda. Falou, nossa, a Flávia falou um negócio para mim na célula. Ela fez a abertura da célula. E ela ministrou isso. E ela falou para mim do versículo, Colossenses. E eu fui meditar. E eu falei, filha, de onde você tirou isso? Ela falou, olha, pai, eu aprendi com aquilo que eu tenho em casa.
Eu nunca vi você trabalhando acerca de mostrar para onde, mas sempre buscando e fazer para o Senhor. E isso entrou no meu coração. Independente do que as pessoas falam ou fazem em minha volta, é o que Deus tem que ver em mim. Eu quero finalizar aqui para vocês nesta manhã. O que é que a sua esposa, seus filhos estão vendo em você? Você sabia que nós temos que dar continuidade no ministério do Senhor? Sim ou não? E como é que nós damos continuidade no ministério do Senhor? É quando eu tenho constituição sobre uma família. Está o Mateus e a Flávia aqui. E esse versículo cai no coração deles. Com certeza, se eu morrer amanhã, meus filhos não vão morrer. Se amanhã vocês me enterrarem, meus filhos continuam a obra do Senhor. Isso é certeza no meu coração. Porque eles estão vendo em mim o que eu estou ministrando para vocês aqui hoje. Eles estão vendo em mim, verdadeiramente, o que eu faço para Deus e não para homem. A minha maior preocupação hoje é a primeira instituição. É a primeira cela que o Senhor me deu. Eu vou tornar a dizer você, pai, filho, se o seu pai não tem condições, filho, faça você. Tire um dia, pelo menos um dia da sua semana, e sente com a sua família e ministre ela. Ministre mesmo. Se você acha que ainda não tem condições para isso, antes de você abrir a Bíblia, de Deus dar a direção a você, peça perdão perante eles ali, como eu já fiz. Olha, eu quero que você me perdoe, mas minha vida está mudando. Deus está me cobrando. Eu preciso trabalhar acerca da palavra com vocês. Eu e meus filhos, está aqui o Mateus e minha esposa. Não é só um dia não, é todos os dias. Nós falamos versículos e palavra de Deus dentro de casa. Nós memorizamos a Bíblia no nosso coração. E não é porque eu intimo eles, porque eu faço para Deus e não para homens. Precisamos entender que quando nós temos... Quem tem filho aqui, bebê, criança? O Klaus, aqui. Precisamos entender que quando... O Ney, nós começamos a conversar com ele, com a Elaine, a questão de discipulado. Que isso é muito importante. A não ser quando o filho não está com o pai. Mas o melhor discipulador do seu filho, quem é? Obrigado, filho. E nós começamos a passar isso para o Ney e para a Elaine. Falou, está na hora de vocês começarem a discipular o filho de vocês. Discipular mesmo. Assim como eu tenho com os meus 1 hora e meia, que eu sento com eles, nós batemos papo, tomamos café junto, enfim. Assim também é eu com o Mateus. Eu tenho que ter 1 hora para o Mateus também, sentar com ele, só eu e ele, e discipular o meu filho. O melhor discipulador para o seu filho é você mesmo, porque assim você é exemplo. Porque na hora que você falar para o seu filho, ele fala assim, pois é, pai, você não está fazendo. Isso é ministério. Isso é vontade e desejo de Deus para nós. Instituição, a melhor instituição que Deus colocou sobre a terra é a família. Como é que eu posso dizer da minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, se de fato, de verdade, eu não estou instituindo sobre a minha família aquilo que é o cristianismo, aquilo que é a palavra de Deus? Como é que eu quero que o Mateus vá bem em tudo, se eu não tenho sido um pai referência para o Mateus? Mas por ser pastor? Não. A minha vida sempre foi essa. Depois que comecei a entender o Evangelho, eu sempre fiz isso com a minha família. Sempre quis ter um tempo com a minha família. Eu preciso ter um tempo com meus filhos. Eu preciso ter um tempo com a minha esposa. E diga de passagem que eu e minha esposa andamos 24 horas por dia, porque é o ministério. Glória a Deus por isso. Então eu aguento ela me aguenta. Porque isso é a palavra que a gente ouve dos homens por aí. Eu tenho que aguentar ela. Ela tem que me aguentar. Não é assim que a gente ouve por aí? Quando a minha esposa não está comigo, e ela sabe disso, me falta uma metade.
Me falta uma metade. Agora, quando eu saí para vir aqui pela manhã tomar café com vocês, ela saiu na minha frente. E eu comecei a procurar dentro da casa. Ela não. Eu tive que ligar para ela. Onde você está? Eu já estou na igreja. Ô louco, você nem me chamou? Eu já fiquei assim até triste, porque ela não me chamou. Porque eu estou envolvido com a minha esposa. O meu ministério, ele só está assim por causa da minha esposa. Ela é meu braço, as minhas pernas. Tem hora que ela me dá cada dura que vocês não acreditam. E eu sei que tudo aquilo é verdade. Eu tenho isso comigo, queridos. Eu só posso ser frutífero, só pode acontecer algo na minha vida se eu cuidar bem da minha esposa e dos meus filhos. Então nós temos que entender tudo quanto nós fizermos, nós temos que fazer de todo o coração para Deus e não para homem. Nós temos que receber a correção do Senhor, e não somente receber a correção, entendê-la, colocar dentro do nosso coração e não praticar mais aquilo que o Senhor está nos corrigindo. Como é que a minha oração vai chegar diante de Deus? É como esse teto aqui agora. Se eu começar a orar aqui agora em relação à minha família, parece que está batendo aqui no teto e não chega. Parece que a palavra diz isso. Não vai chegar diante de Deus, porque eu não tenho sido cuidadoso com a minha esposa, a mãe dos meus filhos. Eu tenho que cuidar bem dela, zelar bem dela e orar por ela. Não sei se vocês estão entendendo aqui. Quanto tempo faz que você não senta de frente com a esposa e fala assim: eu quero te ouvir hoje? Fala tudo. Quanto tempo você sentou perto da sua mãe e disse: mãe, eu sei que eu sou mau, fala tudo. Você deixou? Tenta deixar. Você vai ver o quanto vai sair daqui de dentro. O quanto vai sair daqui de dentro. Você vai falar assim: realmente, eu estou mal na foto. Porque é assim que a Irlanda faz comigo. Senta aí que eu preciso falar uns negócios para você. Gente, eu estou falando para vocês o que eu vivo dentro da minha casa. Senão eu não falaria isso para vocês. Está aqui meu filho. Não é só comigo não, com ele também. Senta aí que eu preciso falar uns negócios para você. E ó, não fala nada. Vocês estão pensando que é brincadeira? Eu estou ministrando vocês aqui hoje em relação à família, pais, filhos. Deus não me deu um ministério, não me colocou dentro de uma igreja para que eu ficasse posando de bom menino, porque eu não sou esse bom menino. Eu sou um chefe de família também. Sou ser humano, não tenho 6 asas. Vocês sabiam que os anjos têm ciúmes de nós? Vocês sabiam disso? A palavra, talvez o irmão lá sabe. A palavra fala isso, porque eles queriam fazer o que Deus deu para nós fazermos. Eles queriam estar no nosso lugar. Os anjos que estão essa hora diante do Senhor, adorando, servindo ao Senhor. Acerca da palavra, a coisa é muito mais forte do que nós sabemos, queridos. É por isso que eu falo de correção aqui nesta manhã. Deus, Ele me torce para que eu possa ser exemplo para vocês nesta manhã. Eu sei que eu sou um homem falho e preciso mudar muito. Senhor. Mas quando eu olho acerca da palavra, eu me desmancho na presença de Deus, porque eu sou um cara tão errado. Sou um cara tão errado. Mas eu louvo a Deus porque Deus nos corrige, como está dizendo, a correção do Senhor. E Ele diz os deveres que nós temos para com a nossa família. É muito bonito isso. A Yolanda está me cobrando e alguns irmãos já me cobrou. Eu sei que eu estou devendo isso. Eu preciso pregar para casais aqui. Já preguei muito para fora e para vocês ainda não preguei. Estou sempre sendo chamado para pregar para casais, pelo testemunho de vida que nós temos.
Quero assim buscar de Deus mesmo, assim pela unção do Espírito Santo, para pregar para vocês casais, marido e mulher, falar na íntegra com vocês, com homem e com mulher, porque nós não precisamos ficar só aparentemente, mas sim homens valorosos que o Senhor separou para um grande ministério sobre a terra. E as pessoas vão olhar para vocês, olhar para as esposas e sentir alegria de ser marido e mulher, porque vão ter referências sobre a terra. É isso. Amém? Hoje vocês não quiseram falar nada, nem respiraram. Estou vendo um mosquitinho posando por aqui. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Para mim falar isso para vocês nesta manhã é porque o Senhor tem trabalhado aqui, mexido aqui. Precisamos mudar, amém? Ih! Acho que é só comigo mesmo, hein? Precisamos mudar, amém? Ah, coitada dessas mulheres. Jesus. Aí chega em casa. Eu tenho um testemunho aqui. Tarcísio. Uma das palestras que eu fiz aqui pela manhã. Uma das palestras que eu fiz aqui pela manhã, Tarcísio tomou uma lição para a vida dele. Até então ele não fazia. Aí passou uma semana, a esposa veio falar comigo, a Fran. Falou, pastor, o que é que você pregou? Eu não sei, porque o meu marido, ele não tinha esse costume. Hoje, a primeira coisa que ele faz é chegar em casa e procurar o que fazer. Como ele não é muito chegado em varrer e tal, mas a cozinha fica impecável. Ele organiza a cozinha para mim. E não isso está continuamente. Querido, só muda quem quer. E você vê, a mulher viu a diferença nele. Ela veio perguntar para mim. Não é acerca do que eu estou falando para você nessa manhã que você vai mudar. Você vai mudar pelo Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que mexe dentro de você. Talvez tudo que eu falei aqui não valeu de nada, porque você é um homem excelente para sua esposa. Mas você vai começar a refletir em outro lado que vai melhorar. Talvez o que eu disse aqui para você não serviu. Não serviu. Mas tem coisas que você precisa melhorar. Eu preciso melhorar muito em todas as coisas. Eu preciso ser o bom marido. Assim como Cristo se entregou pela igreja e continua a se entregar. Eu tenho certeza que nós homens faremos o mesmo pelas nossas esposas. Nós vamos se entregar por elas. Porque Jesus, ele foi à morte. E muitas vezes nós queremos a morte para nossa esposa. Porque que não morre logo, assim eu fico viúvo. Arrumo outro. Ou então quer trocar por duas, né? Porque uma só é pouco. Jesus. Que nós saibamos e saiamos daqui nesta manhã ciente, Pai. Ciente que o que nós estamos vivendo é superficial. Estamos camuflando, Senhor. Nós precisamos interagir acerca da palavra. O Espírito Santo, doce Espírito Santo, invade o nosso coração. Invade o nosso coração. Porque o homem que age sobre a carne, ele passa a ser mudando. Ele passa a ser
o enganador, aquele que entendeu, sabe e não pratica. E nós somos servos do Senhor. Agimos segundo o seu propósito. Aqui estamos esta manhã, Espírito Santo, dependentes, carentes e não resolvidos. Se assim não for conosco, queremos nesta manhã nos prostrar na tua presença e fazer tudo que cabe a nós, obedecer em tudo ao Senhor. Deus, me perdoa se eu não tenho sido, Senhor, um marido tão importante. Se minha esposa não tem visto em mim, Senhor, assim como ela queria que eu fosse. Me perdoa, Pai, se eu não tenho sido carinhoso com ela, se eu não tenho olhado para ela com os olhos do Senhor, porque o Senhor não vê defeito, o Senhor não vê razão para que haja um desespero e vir palavras duras que machucam. Não. Nós queremos assim o agir do Senhor pelo Espírito Santo. Queremos compreender, mesmo na fragilidade das nossas esposas, queremos ensiná-las, assim como o Senhor tem nos ensinado. E eu sei, Pai, que nós nesta manhã estamos aqui e queremos ser melhores pais, melhores maridos, melhores filhos. Nós queremos ser treinados e usados pelo Senhor. Queremos entrar nos nossos lares nesta manhã com um sorriso estampado, dizendo: o Senhor tem falado comigo a respeito de vós. Você é a melhor esposa, você é a melhor mãe, vocês são os melhores filhos, vocês são tudo que o Senhor me deu. Queremos sentar à mesa nesta manhã, nessa tarde que se inicia, digamos assim, no almoço, e fazer uma oração grata ao Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado. Queremos agradecer pela família que tu nos deste, e ser participante e praticante, não somente ouvinte, porque o Senhor tem nos ensinado todas as coisas. Deus, eu encerro dizendo: obrigado pelo teu amor derramado sobre nós, que muitas das vezes a falha e as grandes falhas estão em nós, sendo um sacerdote e não fazendo como tal. Mas nesta manhã eu te agradeço, porque mais uma vez o Senhor nos ensina, mais uma vez o Senhor nos chama a atenção para si. Pai, obrigado pela correção. Obrigado pela correção. Assim eu oro e assim te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Dá um abraço ao seu irmão e fala: olha, seja o melhor marido, o melhor filho. Eu sei que estás comigo. Não esqueça da sua oferta. Por favor, traga a sua oferta, o seu dízimo. E que Deus te abençoe poderosamente. Amém? Glória a Deus.
Eu sei que vens agora Aleluia. pra gravar em meu